Eu sou Sérgio Sister, eu nasci em 9 de junho de 1948, aqui em São Paulo. Eu já atuava no movimento estudantil, antes do movimento estudantil, eu já era jornalista, né? Eu sou jornalista desde o final de 1966. E aí quando eu trabalhei na Última Hora de São Paulo, aí me aproximei de muita gente, muitas pessoas que eram ligadas ao Partido Comunista Brasileiro, né? Até hoje, o Rui Falcão, o Snider Piso, vários, o Fon, o Atom Fon Filho, vários jornalistas da Última Hora, inclusive o Olavo de Carvalho também, né? Triste memória. Mas eu já tinha participado do movimento secundarista, tal, e depois é que com jornalistas eu comecei a participar de uma célula, digamos assim, do Partidão, mas logo saí, porque já estava no processo de dissidência do partido, de crítica à posição do partido antes e durante o golpe, antes do golpe e durante o golpe. E aí eu meio que fui indo, eu fui meio seguindo assim os meus amigos e companheiros. E aí a gente estava nesse processo de dissidência, né? Já pensando numa resistência mais forte, mais firme à ditadura, né? E com vista à mudança, já possibilidade de um governo popular, tal, mas era muito em razão da própria ditadura. E aí eu fui junto nessa dissidência. Aí participava do movimento estudantil. Eu entrei em 68, eu entrei eu trabalhava na Última Hora e entrei nas Ciências Sociais da USP, que eu cursei Ciências Sociais da USP. E aí participava muito do movimento estudantil, do movimento de jornalistas também e tal. E simultaneamente tinha uma militância partidária. Na faculdade, aí eu conheci a Sônia Irene do Carmo, o Baldizar do Carmo, algumas pessoas, depois o Aitan Cipaí, e aí eu me liguei ao PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era muito mais... Aqui em São Paulo era um partido relativamente pequeno, era pequeno, mas tinha vários jornalistas, tinha estudantes, médicos, e aí eu militei. Aí tive contato com os dirigentes do partido, que aliás nem sabia direito o nome deles. Depois é que eu vinha saber quem era quem, né? Mas aqui eu tive muito contato com Mário Alves, Apolônio de Carvalho, Jacob Orender, e foi assim que foi na militância no partido, né? E no movimento estudantil principalmente. Não, eu já tinha sido detido antes, né? Em 69, quando veio, acho que 69, quando veio Rockefeller para o Brasil, eu tinha sido detido por causa que em Ciências Sociais nós colocamos cartazes, tal, fizemos uma movimentação ali. Mas depois me soltaram. Na verdade, foram os próprios estudantes que me tiraram das mãos dos militares lá na cidade universitária. Mas depois eu passei uns dias
sem ir na faculdade, que eu fazia ciências sociais, mas depois eu voltei e foi tudo normal. Eu fui preso, na verdade, num processo interno de prisões no partido do PCBR. Eu fui preso 17 de janeiro de 70, mas aí já estava um processo de prisões, de muitas prisões do partido, que começaram basicamente num assalto no Rio de Janeiro, em que foi pego um dos militantes do partido, e ele começou a falar, e abriu muita gente. E foi nesse processo que abriram também a nossa organização aqui em São Paulo. E aí foi tortura, várias pessoas falaram, e foi assim que foi sendo, me pegaram também. Eu estava de férias do jornal, eu estava na Bahia, em Salvador, passando fim de ano. Quando eu voltei, passar alguns dias assim, fui pego assim, pela equipe do DOPS do delegado Fleury. Em 69 já estava... Aí no fim de 69 eu tirei férias. Aí nós combinamos, a Bela, eu e mais um casal. E o rapaz do casal era o Montenegro, que ele era secretário da Juventude Comunista do Partidão. Na época a gente não sabia que era o Montenegro, a gente conhecia por Maurício, que é namorado da Alice Prado. E nós fomos nós quatro, nós fomos viajar para a Bahia, com o meu Fusquinha. E a gente combinou de se encontrar no Rio de Janeiro. E de lá do Rio é que a gente ia que nós fomos para a Bahia. O Montenegro foi assassinado uns anos depois. E o cara é excelente, assim. E aí, quando nós chegamos a Bela era Natal. No dia 25 eu desci para comprar o jornal, a gente estava num apartamento lá na Rua Tuneleiros, a famosa Rua Tuneleiros, do Major Weiss, lá, que teve o atentado. E aí eu desci para comprar jornal e pão. A gente estava num apartamento emprestado por uma amiga, que uma amiga emprestou. Eu desci para comprar pão e jornal, aí vi nos jornais assim, manchete estampada, fotografias de um monte de gente do meu partido, muitos ex-militares que eram ligados ao PCBR também, não só o PCBR, mas havia aí que o PCBR estava começando a ter as prisões do PCBR. E, nossa, a situação aqui está pesada. Mas nós continuamos a viagem e quando nós fomos para a Bahia, e nós íamos ficar na casa de um militante eu não sabia que era militante do PCBR, amigo do Montenegro. Mas nós chegamos lá, as pessoas falaram, mãe, vai embora, porque a polícia esteve aqui e tal, e era um cara do PCBR. Aí que o Montenegro me falou que era do PCBR, Maurício, né? Então. E aí falei, onde que nós vamos ficar agora, né? Aí arrumamos, e tinha um amigo do Partidão, que era filho de um militar, de um coronel do Exército da Ativa. Nós ficamos na casa do coronel da Ativa, ele não estava lá. Mas nós ficamos nessa casa. E foi muito engraçado com o Fleury, o delegado, perguntava, onde vocês ficaram na Bahia? Em que comunista ficaram? Aí eu falava o nome do coronel, que agora não me lembro o nome qual que é. Falava, você está querendo implicar o coronel e tal, não sei o que. Eu falei, não, eu fiquei na casa do coronel, não fui lá para militar. Então, foi muito engraçado isso. Queria saber isso. Mas aí, sim, aí nós encontramos um pessoal lá em Salvador, encontramos já o pessoal da política lá, tal, da militância. Aí eu sabia que a coisa estava muito ruim para o nosso lado. Muito ruim.
Aí voltei, eu sempre dava, eu morava com os meus pais, né? Eu dava uma volta do quarteirão com o carro, meu fusquinha, antes de ir para casa, dava uma volta para ver se estava tudo em paz ali, né? E aí entrei, não tinha nada. Sei lá, não passou 20 minutos, 15 minutos, aí veio o Fleury e toda a equipe dele. Como eu era muito importante, parecia, né? Toda a equipe. Não, o Fleury não estava. Não, o Fleury estava. Estava o Fleury. Estava o Fleury que ameaçou minha mãe, que falou para minha mãe que ia me matar. E aí, se eu não. E aí em casa lá fizeram. Botar a casa para baixo e acharam um mimeógrafo. Na época era hoje em dia é tão ridículo isso, né? Mimeógrafo, que era o nosso instrumento de propaganda e tal. Levaram o mimeógrafo. Foi na minha casa, eu morava com os meus pais. Eu era legal. Eu trabalhava na última hora, estudava, fazia ciências sociais. Até usava dentro do partido, né? Mas nas relações partidárias, mas na verdade todo mundo se conhecia, porque na faculdade de movimento estudantil eu tinha relação com meus colegas e eram várias organizações. Todo mundo se conhecia da faculdade e tal. E também alguns, e da organização também, a gente se conhecia da faculdade, os nomes ali eram, eu tinha até tinha um nome de guerra, meu nome de guerra era Batista, mas era tudo muito conhecido, assim. E é muito engraçado, porque quando eu fui preso, a minha namorada, que é a Bela, que é minha mulher, ela nem sabia, ela não era militante, mas ela sabia, quando eu fui preso, ela foi avisar. Fui na Cadoitã em Devenita para avisar que eu tinha sido preso. E eu era muito jovem, assim, sorte que não aconteceu nada com ela. Mas o Aitã e a Devenita já tinham sido presos antes. Então, mas por sorte não aconteceu nada com ela e a empregada, a pessoa que estava cuidando das crianças, das crianças não, do Guilherme, que era o filho deles, falou, sai, e ela foi embora. Mas pra você saber que minha namorada, que não tinha nada a ver com o partido, quer dizer, sim, mas sabia onde morava a Avenida, porque a gente se encontrou algumas vezes. Mas foi assim que a prisão. Aí eu fui preso, fui levado para o DOPS, fiquei um mês no DOPS, em 17 de janeiro, mais ou menos, acho que era até 17 de fevereiro. Eu fui o último, basicamente, a ser transferido para o presídio Tiradentes. Eu fui o último a ser transferido do meu grupo, né? Porque tinham achado uma máquina, eu tinha uma máquina de escrever super antiga, que era ainda da minha mãe, assim, e achavam que tinha havido um sequestro na Brigadeiro Luiz Antônio, um assalto duplo, aliás. E aí alguém lá do DOPS achou que era o panfleto, os tipos do panfleto eram iguaizinhos aos tipos da minha máquina. Aí ficou lá um tempão de análise e tal. Para isso, aí eu fiquei ali mofando. Depois eu fui para o Tiradentes. Aí fiquei 1 ano e meio no Tiradentes. Tiradentes encontrei logo vários companheiros, né, do meu, o Adilson Citelli, logo ficamos na mesma cela. Aí encontrei na mesma cela, estava tem algumas pessoas da organização da VAR Palmares, pessoal da turma da Dilma. E era misto também, tinha alguns presos comuns também, que eram assaltantes, que foi uma convivência, aliás, muito boa. E foi interessante. O meu primeiro dia, foi um primeiro dia de presídio Tiradentes, eu fui para ala, dessa ala que tinha outro pavilhão, não era o pavilhão, depois mudei de pavilhão, onde só tinha basicamente presos políticos. Mas nesse aqui, primeiro, assim, a recepção foi boa, porque cheguei e tinha uns presos comuns, uns assaltantes. Era uma
organização de Campinas, né, que tinha padeiro, eles assaltavam e foram presos com armas infantis, assim, de criança, né, e brinquedos. E aí o padeiro lá logo me mandou uma comida e tal. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque quando eu cheguei assim, um desses presos comuns, bem vestidos assim, chegou na minha cela e falou meu nome, Sérgio Sister. Eu falei, sou eu, e todo assustado, né? Aí, você é sobrinho do Salomone? Eu falei, sou, porque é meu tio, irmão da minha mãe. Eu falei assim, qualquer coisa que você precisasse, você me chama. Aí ganhei muita moral, assim, com os presos comuns, assim, eu falei, esse cara... E era de uma quadrilha de contrabandistas, e meu tio comprava uísque, cigarros, ele ficou amigo desses caras aí quando eu fui preso, meu tio logo avisou os caras ali, eles foram ali, ganhei muito moral, fiquei com muita moral ali, mas foi uma convivência muito boa com os presos comuns, assim, com esses assaltantes, assim, foi uma convivência bastante boa, assim, muito... e depois tinha ali, a gente aprendeu a se organizar, né, na cela, tava algo de cara, assim, né, como foi o coletivo, e tínhamos muita discussão política, assim, como tinha gente de várias organizações também, tinha uns debates, as discussões eram boas. E a gente estava todo mundo meio atordoado, porque estava caindo tudo. Claro que tinha do nosso processo, né, de resistência, tinha algo muito romântico também, né, porque era muito desigual a força das ditaduras militares e a nossa força. Menos grupos armados assim, mas, enfim, era meio inviável. A gente hoje, vendo hoje assim, mais ainda do que... Na época já dava um pouco claro, um pouco de crítica sobre isso. A gente sabia que aquilo... Mas era o que tinha que fazer e fizemos. Então, mas que era quando você quer fazer resistência, você faz. As condições políticas eram muito ruins. Então, tinha duas coisas que se podia fazer na época, né? Uma era a denúncia da tortura, a denúncia da ditadura, que era feito por tudo mais amplamente possível, desde o partidão, tinha gente que não era nem liberais e tal, até as organizações armadas, né? Então isso é uma das coisas muito boas que podia fazer, mas enfim, denunciar isso, que foi muito importante. E a outra coisa era a própria reação armada, né? Um movimento estudantil completamente calado, que não, enfim, a repressão era muito forte. Aí vai, né? Aí cresce isso aí, depois, e tem não era o nosso caso exatamente, né? Porque o grupo aqui de São Paulo, do PCBR, não era um grupo armado. Nós fazíamos mais movimento estudantil, dávamos apoio à organização e nós não éramos um grupo, nós não participávamos de ação armada. Mas o nosso partido fazia ações armadas, enfim, e foi essa aí. Depois de um mês eu fui transferido mais ou menos, fomos para o outro pavilhão, onde tinha a maioria era de presos políticos, também de várias organizações. Eu conhecia muita gente lá, me senti muito à vontade, assim, porque a gente da minha faculdade, né, amigos de infância, inclusive, assim, né. E foi engraçado que eu reencontrei amigos que eram amigos de infância, assim, que fui encontrando durante a vida, assim, mas aí encontrei lá, né, foi muito engraçado. Aí eu tive uma cela a maior parte do tempo com Takaoka, o Luiz, irmão do Carlos Takaoka, o Valdizar, o Adilson Citério Peninha, o Zé Wilson, que também era um bom artista, né? Ele morreu também, e tinha, meu Deus, hemofilia, e era uma coisa assustadora assim na cela, né? Porque tinha quando tinha qualquer ferimento, ele tinha
de sangrar. Mas foi uma experiência muito boa. E do ponto de vista, logo de cara, assim, logo que eu fui entrando nessa parte do trabalho artístico, digamos assim, logo que eu cheguei no Presídio Tiradentes, ainda no primeiro pavilhão, a minha namorada, que é minha mulher, logo mandou um caderninho e lapiseira, assim, que eu comecei a desenhar. Aí era todo dia eu desenhava a rotina, né, as coisas que aconteciam, os debates, tal, as brincadeiras. E eu sempre desenhei. Aí depois eu fui para outro pavilhão, aí foi mais fácil ainda ter materiais. E tinha outros artistas também, tinha o Alípio Freire, cujo trabalho eu já conhecia antes da cadeia. Eu conheci o Alípio, eu já sabia do Alípio, mas conheci ele também já sabia de mim. Aí nós nos encontramos lá de cara, assim, fiquei muito amigo dele. E ele apoiava muito essa coisa. E depois tinha outros, o Carlos Takaoka, que é filho do pintor Takaoka, né, que é um pintor bastante importante assim aqui no Brasil, né, do grupo dos pintores japoneses. E o Carlos, que eu já conhecia também, de infância. Talvez o primeiro pintor que eu conheci na minha vida, assim, de verdade, foi o pai do Takaoka, foi o Takaoka, que morava na Vila Madalena. E já conheci os dois. E o Carlos, inclusive, ele era um pouco mais velho que eu, e a gente estudou nas mesmas escolas, inclusive. Nós já nos conhecíamos. Aí tem o Takaoka, o Zé Wilson, que estava lá, o Alípio, e vários outros. O pessoal tinha muita atividade assim, né, de artesanal também. E agora foi muito importante, e aí eu continuei, desenhava, e foi melhorando, porque aí eu comecei a receber, a Bela começou a me mandar Ecoline, começou a mandar outras tintas, outros papéis e tal, então deu para diversificar. Aí, um certo momento, em 1971, chegaram os arquitetos, que era a turma com o Sérgio Ferro, o Souza Lima, nossa, meu Deus, isso é a Bequiai, assim. Aí chegou esse grupo de arquitetos, e o Sérgio Ferro, que evidentemente era uma liderança ali, né? E aí é o seguinte, o Sérgio veio para a minha cela, e aí eles tinham muitos materiais, recebiam muitos materiais de fora, né, e família e tal, mas de fora, inclusive, depois eu fiquei sabendo que o Cláudio Tosi mandava material, o Marcelo Nietzsche mandava material, e aí eles meio que socializaram esses materiais. E aí eu vi coisas, eu aprendi muita coisa lá com o Sérgio Ferro, que já era um intelectual importante, assim, né, e tinha eu tinha uma formação, enfim, eu tinha uma formação artística mais pobre, né? Já tinha feito curso de arte, história da arte e tal, produzia. Não, eu já produzia. Desde 64, mais ou menos, eu fui fazer curso em 64, em 65 eu já expunha. É corajoso, né? A turma na época a gente não tinha essa coisa ainda de mercado, esse negócio todo, a gente ia... Então eu já logo eu me enturmei muito, assim, antes da cadeia, eu era muito enturmado com o Aguilar, o Zé Roberto Aguilar, o Jorge Maltner aqui, era uma turma boa, assim. E tinha também, e era muito em torno do Mário Schember. O Mário Schember era um incentivador ele incentivava muito a juventude, assim,
a fazer. Pra você ter ideia, em 67, eu mal saí dos coelhos, como se dizia antigamente, expus lá na Bienal, porque em 67 que o Mário Schemberg era um dos curadores, tal, e deu muito apoio e incentivo a gente. Aí tinha essa turma toda, era muito... Então já tinha assim, uma base. Eu já conhecia o Birajara Ribeiro, que era namorado da minha cunhada não, né? A futura cunhada, que é a Sarah Miller. E então eu já era enturmado assim com essas pessoas, já tinha exposto no Jovem Arte Contemporânea, eu era um artista da pop, era muito ligado a pop assim, que era uma coisa que era mais a pop brasileira era muito politizada, tal, e era uma coisa boa pra gente assim. E agora quando chegaram os arquitetos, eles vieram com muitos materiais. E foi muito bom, deu para desenvolver muito, assim, muita troca. O Sérgio Ferro deu muita informação sobre uma informação mais teórica, assim, algumas coisas assim, foi muito importante, assim. E eu meio que fui influenciado, assim, por os trabalhos dele que tinham aqueles volumes e tal. Eu aprendi ali, eu fui um pouco nessa cola dele, assim, nessas coisas. Mas sempre foi, até o fim, assim, e era muita coisa assim, desenhos mais ironizando os militares, tal, tem muita coisa. Eu tenho esses desenhos sobreviveram, que eu pude tirar da cadeia, né, a grande parte dos desenhos, eu peguei comigo, guardei esses desenhos e eles ficaram meio... O Alípio Freire, que pegava algumas obras, organizava muitas exposições de presos políticos, né, exposições muito boas. O Alípio é que fazia mesmo, agitava a coisa assim, e ele tinha então tinha um acervo ali que eram coisas que eu deixei com ele. E o resto dos desenhos eu guardei bem, aliás, e só foram desenterrados esses desenhos, porque depois o desenvolvimento meu do trabalho foi mudando muito. E fui muito me afastando desse tipo de trabalho. Eu fui desenvolvendo outro tipo de trabalho, assim, de pintura especialmente e tal, que tinha pouco a ver com os trabalhos que eu fiz nessa época da cadeia, da resistência. E aí eu fui deixando, guardei, eu gostava desses desenhos, mas eu guardei, dei muitos de presente, mas assim mesmo sobrou um monte. E só depois que o Bolsonaro assumiu a presidência, começou aquele negócio, aí começou várias pessoas, teve uma exposição do AI-5 na Tomiotaki. Antes disso eu já tinha exposto alguns no Alípio, que também organizou, não me lembro bem, quando teve aquela série Caros Amigos na TV Globo, nós fizemos uma exposição no Memorial da América Latina. Mas aí tinha quando teve a exposição do AI-5, bom, aí eu já era profissional, né, de artista profissional, tá? Uma diretora da galeria, ela lembrou dos desenhos e tal, falou assim, Sérgio, indicou para o Paulo Maída da Tomiotaki, que era o curador, falou assim, Sérgio tem uns desenhos, tem uns trabalhos da cadeia e tal, e expôs lá nesse AI-5. E depois quando o Bolsonaro assumiu, a galeria disse, vamos expor esses desenhos seus, vamos ver, todos. Aí pegou um monte desses desenhos aí, fizemos uma exposição deles e trabalhos que eram trabalhos anteriores, da década de 60. Fiquei 19 meses. Fui condenado a 2 anos. Eu poderia ter saído com 1 ano, por livramento condicional. Mas aí na época a auditoria não queria soltar a gente, inclusive no meu caso, dizendo que eu ia voltar a delinquir, né? E aí não soltava. Tanto pra você ter ideia, eu fui condenado a 2 anos,
E eu fui condenado quando eu já tinha cumprido 1 ano e 1 mês. Estava com 13 meses já preso, foi só aí que teve o julgamento. E, bom, acabaram soltando que depois, em um certo momento, o Superior Tribunal Militar começou a soltar, tinha uns juízes já um pouco mais, estavam vendo que tinha um certo exagero ali na quantidade de gente presa. Ah, obrigado. A quantidade de gente presa e algumas decisões meio absurdas do juiz aí, era o Nelson Guimarães, se não me engano, é meio absurdo, começaram a dar os livramentos condicionais. E aí aliás eu fui solto, nem sabia que eu ia ser solto. Eu fui um dia chamado foi um camburão, me pegaram, me levaram para a auditoria militar. E eu fiquei até assustado, falei, o que será que aconteceu? Será que é outro processo? Porque tinha acontecido algumas coisas antes. E aí, não, era para... Eu vi a Bela e minha mãe ali, falei, ué, que estranho isso. E era para ser solto mesmo. E aí foi bom, porque... Aí eu falei que eu queria voltar para o Tiradentes para despedir dos meus amigos. Aí, porque não sabiam o que fazer comigo, eu tava livre, e o que vai fazer comigo? Aí eu falei, não, eu queria voltar, me despedir, pegar minhas coisas e tal. Aí eu falei, mas se for vai ter que ser algemado. Eu falei, bom, isso não faz a menor diferença, pode algemar. Aí voltei algemado, preso em Tiradentes. E aí me despedi do pessoal, tal, distribuí meus livros ali. E foi bom, porque eu pude levar os desenhos que a gente escondia, porque sabia que não iam deixar passar aqueles desenhos, que era muito mais óbvio, assim, né, coisas com os militares, desenhos que... os militares sempre eram os diabinhos, sempre era assim... E aí foi legal, porque aí o diretor da cadeia, essas pessoas que prendiam a gente, ao mesmo tempo eram pessoas muito covardes, né? Imagina. E aí o diretor do presídio, aí já sabia, eu vou estar fora, né? Vou estar fora que nem ele e tal, né? Quem sabe se eu não sou um cara perigoso e tal. E aí começou a me tratar muito bem. Todos os desenhos, nem olhou. Aí pude levar tudo que eu queria e foi muito bom isso aí.